Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus, graciosamente, Ele sacia não só aqueles que o amam, mas Ele sacia o mundo inteiro. Veja que a bondade do Senhor permeia toda a criação. Todavia, Deus tem um interesse muito mais de saciar aqueles que o amam com a justiça do que apenas com o pão de cada dia. E o Senhor Jesus nos diz isso. Em Mateus 5, agora o versículo 6, o Senhor Jesus se dirige às multidões com as bem-aventuranças, das quais nós já vimos. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vários dos adjetivos que ele atribui àqueles que serão abençoados ou os bem-aventurados, veja que são referentes à dependência, necessidade, algo que o homem em geral não quer. Quem é que quer ser dependente ou ter necessidades? Pois bem, para o Senhor Jesus, nessa necessidade de Deus, nessa necessidade da graça, da misericórdia, da compaixão, da bondade, que obviamente nos leva a um desejo de ser saciados, que somos abençoados por querer tais coisas. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A Escritura nos fala algumas vezes sobre fome e sede. E a começar, devemos lembrar de Deuteronômio capítulo 8, que ele mostra que o interesse de Deus, ainda que ele sacie a fome e a sede do povo, nunca foi apenas isto. Deus sabe a necessidade. Jesus disse, Deus sabe que vocês precisam comer, precisam beber, precisam se vestir. Mas não é isso que Deus quer que vocês almejem. O que o Senhor quer é muito mais do que isso, né? Por isso, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele já tinha ensinado isso há muito tempo. Deuteronômio, capítulo 8, quando Moisés vai falando da jornada de Israel no Egito, melhor dizendo, depois do Egito, né? No deserto, ele diz assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que Deus, desde o princípio, ainda bem no início da jornada de Israel, já estava indicando ao povo que muito mais do que a comida e a bebida, Deus queria que o povo buscasse, desejasse a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não significa que Deus estava dizendo assim, olha, jejua, sejam espirituais. Não é isso. Espiritualizar a vida como se não precisássemos de comida, de bebida, de vestes, coisas semelhantes, é ignorar que a realidade toda, completa, foi feita por Deus. Deus fez tudo, não esqueça, tá? Deus fez a comida, Deus fez a bebida, Deus fez aquilo que nós precisamos. E, inclusive, no Éden, ele já deu ao homem dizendo assim, olha, estou dando todas as ervas para que vocês se alimentem delas. Todavia, há algo muito mais valioso para o homem, principalmente depois do pecado, em que ele perdeu essas coisas, que é a justiça ou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Deus quer saciar. Algumas vezes aparece na Escritura essa indicação de que haverá um dia em que Deus vai saciar completamente os homens, como Isaías 49, versículo 8, nos diz: Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Deus, a princípio, parece estar dizendo que eles vão saciar toda a fome, literalmente. Mas os textos proféticos que falam do novo céu e nova terra sempre indicam algo mais, porque está falando de uma realidade perfeita, em que não haverá mais o pecado, e fundamentalmente o pecado.
Porque esse é o grande problema. E Deus vai saciar, portanto, todas as pessoas, não só com o pão, mas muito mais do que isso. E João 6, Jesus nos deixa isso bem claro. Quando Jesus partiu, sem que eles percebessem, foi para o outro lado do lago, então a multidão correu atrás do Senhor Jesus e já chegou perguntando: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em João 6, 26. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Veja que o interesse deles era aquilo que é mais instintivo. E esse é um grande problema. O pecado, ele não nos colocou a necessidade de comer, porque a necessidade de comer lá no Éden já existia, senão Deus não teria feito a comida. Deus fez a comida porque Deus criou todo o sistema, tanto a necessidade de comer como a comida. Mas esse apetite meramente instintivo, sim, aparece por causa do pecado, porque o homem se tornou incapaz de perceber ou se tornou alguém que tem dificuldade de perceber que há algo muito mais importante do que aquilo que é instintivo, como, por exemplo, a presença graciosa do próprio Deus em Cristo Jesus, porque ali está o Emanuel, Filho de Deus, e eles não percebiam. Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Veja, como Jesus, do jeito que disse, Moisés havia dito antes, para que vocês saibam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, para que eles tivessem o desejo por mais do que aquilo que é instintivo, desejasse o próprio Deus. Esse deveria ser o maior desejo do ser humano, a presença do próprio Deus. E ali estava. Deus estava saciando a maior necessidade do homem, a necessidade de Deus. E Deus se deu, se deixou a conhecer, se revelou, não só ali, agora como escritura, mas até mais, presencialmente. A escritura, por mais que seja a palavra de Deus, é como uma carta, né? Deus está se revelando a nós como por carta. E quando alguém escreve uma carta, ela não está perto, ela está longe. Ninguém escreve uma carta estando ao lado da pessoa, né? Então você escreve uma carta porque você está longe dela. Então a escritura é a palavra de Deus, mas é uma carta. Deus está longe, então ele escreve uma carta. Mas ali está o próprio Filho de Deus, ali está Deus. Ele não escreve uma carta, ali está falando pessoalmente. E essa necessidade de Deus, que Deus saciou ali, eu estou aqui, estou na presença de vocês, para abençoar vocês. Inclusive, como disse Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ele estava lá. Eles só precisavam pedir, buscar, andar com ele, como os discípulos que andaram com ele. A presença do Senhor era real, face a face. Eles estavam vendo o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor promete saciar-nos novamente. Um dia ele voltará. Em Apocalipse capítulo 7, nos diz sobre a fome e sede de novo. Ele diz: jamais terá fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Observe que a fome e a sede saciadas, sempre associadas ao Cordeiro. O Senhor estará presente. E esse é o grande saciar. A presença graciosa de Deus entre os homens fará com que eles não tenham mais necessidade de nada. É claro que ele também está se referindo à fome e sede literalmente. Porque uma vez que o Senhor estará presente para abençoar, como alguém poderia ter apetite, fome ou sede? Como alguém poderia estar passando necessidade se o próprio Deus, Criador, Rei, Senhor da Glória está ali? Claro que não. Todavia, observe que é saciar das necessidades do homem muito mais do que instintivas. São necessidades muito maiores. É a necessidade do próprio Deus. E Deus estará conosco, estará presente entre nós, se fará presente ali. E o Senhor Jesus diz que não haverá mais fome nem sede. Bom, é interessante que a gente esteja atento à ideia da justiça. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por que é importante nós tratarmos um pouco essa questão da justiça?
Porque em nossos dias, nós parece que limitamos a justiça à ideia de, ó, alguém fez alguma coisa errada, tem que punir, é justo. E de fato, ninguém vai dizer que não. Quando a Escritura diz olho por olho, dente por dente, ela está dando o significado do que é justo. Justo é dar na medida certa, é dar na medida correta. E isso é de fato justo. Todavia, quando a Escritura fala de justiça, ela não está falando de alguém que é capaz de punir o outro na medida correta apenas. Isso seria reduzir o termo justiça na Escritura. E podemos ver isso no próprio livro de Mateus, na verdade. Em Mateus, a palavra justiça, e não parece-nos que só em Mateus, mas nos evangelhos, ela é muito mais ampla de fato. Não é apenas a capacidade de punir alguém ou dar a alguém na medida certa. É mais. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Era o batismo. João estava resistindo a batizar Jesus. Jesus diz assim: deixe, me batize. E ele explica bem direitinho o porquê. Então veja que o termo justiça aqui aparece não como o dar a cada um de acordo com o que merece, aparece muito mais. Justiça vai aparecendo como valores em geral, como um sistema ou um estilo de vida que é íntegro, que é reto. Então, justiça é algo mais amplo, é um modo de viver que realmente é agradável, é bom, é agradável a Deus. No capítulo 5 ainda, versículo 10, fala que bem-aventurados os que sofrem perseguidos por causa da justiça. Eles não estavam sendo perseguidos por causa que eles estavam dando a cada um o que merecem, mas por causa de todos os ideais, por causa de tudo aquilo que diz respeito à vida deles, o modo de viver deles, o fato de terem abraçado a fé, de crerem no Senhor e andarem com o Senhor. É a justiça. Versículo 20, ainda de Mateus 5, diz que porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, os escribas e fariseus, eles tentavam fazer algumas coisas bem retinha, bem certinha. De fato, eles eram conhecidos até como legalistas. E ficou, inclusive, o significado de um fariseu. Um cara legalista, um cara que é, hipócrita, porque ele, de certa forma, exige dos outros até aquilo que nem ele mesmo dá. Então, a justiça aqui não é apenas a capacidade de dar a cada um o que merece, mas é todo o seu modo de viver que deve ser um modo de viver íntegro, agradável a Deus. Guardai-vos, capítulo 6 de Mateus, versículo 1, de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, na atualizada, ele traduz o termo literalmente. Na Corrigida Fiel, ele não usa o termo que foi utilizado, que é justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Mateus 6,33, nós citamos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não é dar a cada um o que merece. Imagina se nós buscássemos o reino de Deus apenas aquilo que nós merecemos. Olha, nós merecemos isso e então Deus vai nos dar isso. Não é? Nós não iríamos jamais querer que Deus nos dê o que nós merecemos. Quem quer algo de Deus de acordo com o que merece, não tem noção de quão pecador é. Não tem noção do que significa ser pecador e nem do que o pecado merece. Então, nunca queira de Deus apenas o que você merece. Queira de Deus graça. Queira de Deus misericórdia. Isso sim. Então, observe que o fome e sede de justiça não é o fome e sede daquilo que é justo eu merecer, mas é fome e sede daquilo que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, que é todo a vida do reino de Deus, que é tudo aquilo que Deus tem para nós, uma vida íntegra, santa e agradável, todos os modos de viver abençoado, que é uma bênção. Diz respeito a tudo isso. Isso tudo é a justiça. A justiça
que se manifestará no reino de Deus quando ele vier em plenitude e se manifestará plenamente, porque o pecado terá sido tirado de nós. Então podemos dizer que aqueles que têm fome e sede desse novo céu, nova terra, do dia que não pecaremos mais, têm fome e sede de uma vida íntegra, que quer andar com Deus como Enoque andou, que quer viver para a glória do Senhor, como personagens no Antigo Testamento procuraram viver, e como no Novo Testamento a Escritura nos mostra Cristo vivendo plenamente. Então, a justiça é muito mais. É tudo aquilo que Deus quer para nós num novo céu e nova terra. Então, aqueles que têm fome e sede de sua justiça serão saciados. Portanto, deseje uma vida com o Senhor. Deseje viver para a glória de Deus. Deus está dizendo isso desde o princípio da Escritura, porque Ele nos ensinou desde Deuteronômio que Israel não deveria ter apenas fome e sede de pão, de água, mas Deus diz para Israel que deveria buscar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E isso deveria alimentá-los, isso deveria ser o maior desejo. Então você que conheceu a Cristo Jesus, deseje viver para a glória de Cristo Jesus. Deseje viver a beleza de um novo céu e nova terra. E, portanto, vá buscando a justiça de Deus. Já vá desejando e vivendo para o Senhor. E Ele vai saciar você. Quando você buscar o Senhor, faz de mim alguém agradável a Ti. Opera na minha vida. Trabalha na minha vida. Transforma a minha vida. Você buscar isso, Deus vai te saciar. Todas as vezes que o povo do Senhor clama a Deus, pedindo que Deus opere na sua vida, trabalhe na sua vida, tire tudo aquilo que não o agrada e faça dele alguém agradável ao Senhor, que transforme a imagem e semelhança de Cristo a cada dia, como diz 2 Coríntios 3,18, e vá trabalhando o seu viver diário, todas as vezes que o Senhor vai trabalhando o nosso viver, Ele está saciando aquele desejo por justiça. Então peça, busque. Isso é agradável ao Senhor. É claro que Deus vai te dar também as demais coisas. Deus também vai te dar aquilo que você precisa. Mas o seu maior desejo deve ser o desejo de fazer a vontade do Senhor. O seu maior desejo deve ser o desejo de glorificar a Deus na sua vida. O seu maior desejo deve ser o desejo de viver com Ele, sabendo que, como disse Jesus, todas as demais coisas serão acrescentadas. E isso agrada ao Senhor. E muito. E é por isso que pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o Senhor jamais negará àqueles que buscam viver para a glória dEle, fazer a vontade dEle, jamais negará esse desejo, que essa fome, essa sede, de que o Senhor manifeste em nossas vidas a sua bondade, e assim trabalhe e opere em nosso viver, para que sejamos semelhantes a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Toda honra e glória ao Senhor. Opere em nós, sim, opere na Tua igreja. Opere no cristianismo de nossos dias, para que haja piedade de verdade, para que haja santidade de verdade, para que haja uma vida contigo de verdade, para que não sejamos apenas denominações, sejamos cristãos, para que não sejamos políticos religiosos, sejamos pastores, para que não sejamos, Senhor Deus, pessoas que vão a um culto assistir a uma apresentação, mas adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, para que vivamos, Senhor Deus, para o Teu louvor e tenhamos prazer em Ti. Para que, Senhor Deus, vivamos para o louvor do Teu nome, no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. E assim o mundo conheça, Senhor Deus, a beleza do Teu reino por meio de nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nos opera na vida dela. É o que nós te pedimos. Sacia a nossa sede de justiça. Sacia a nossa sede, Senhor Deus, e a nossa fome. Sacia-nos com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.